Oi, pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Ana Paula, sou professora de Ética e Cidadania da Via Cultural. Tudo bem com vocês? Espero que todos em casa e se cuidando. Eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito sério, que são as fake news. A gente sabe que nesses momentos de crise, como a que a gente está vivendo hoje, se espalham diversas notícias, tanto verdadeiras quanto falsas. E às vezes a gente tem dificuldade em distinguir uma da outra. E é muito importante que a gente não siga orientações erradas ou passe para frente essas orientações erradas. A informação é essencial nesse momento, e informações de qualidade e correta, tá certo? Então, eu queria passar algumas dicas para vocês de como evitar cair nessas fake news. Então, vou passar aqui algumas coisas que podem ser úteis e se vocês puderem, indique para amigos, para parentes, tá certo? Então, vamos lá. Então, a primeira dica é verificar a fonte. O que é isso? O que é a fonte? A fonte é o jornal, a revista, o site, da onde você tirou a notícia, onde você leu a notícia. E por que isso é importante? Porque se você ouvir uma notícia numa fonte confiável, ou seja, um grande canal de televisão que tem uma boa reputação, um jornal importante, um instituto de pesquisa, uma pesquisa de uma universidade, é mais chance dessa informação ser correta. Agora, se você pegou essa informação de um lugar que você nunca ouviu falar, de um lugar que não tem credibilidade, ou jornais e revistas sensacionalistas, a chance dessa notícia ser falsa é bem maior. Então, tome esse cuidado, tá certo? A segunda dica que eu quero dar é sobre a pessoa que está falando. O que eu quero dizer com isso? Se um especialista em saúde, por exemplo, um médico, um cientista, um enfermeiro estiver falando sobre saúde, é mais provável que ele saiba sobre o que ele está falando sobre uma pessoa que não é da área. Por exemplo, um economista falar sobre economia, você pode concordar ou não com o que ele diz, mas pelo menos você sabe que ele tem um embasamento para comentar sobre esse assunto. Agora, por exemplo, um ator de televisão, um jogador de futebol, alguma celebridade que está na mídia, um entrevistador, muitas vezes eles são perguntados sobre assuntos que eles não conhecem, o que é normal, nós não conhecemos sobre tudo também. E cada um de nós tem uma opinião sobre o que está acontecendo, sobre determinados fatos, mas isso não quer dizer que a opinião esteja correta, só quer dizer que é a nossa opinião, tá certo? Então a gente tem que prestar muita atenção em quem está falando. Por exemplo, se um amigo seu posta alguma informação no Facebook, você vai acreditar? Pode ser que ele esteja falando certo, mas pode ser que ele esteja falando coisas que ele leu em lugares não confiáveis. Então não dá para a gente confiar totalmente numa pessoa leiga falando sobre o assunto, tá certo? É outro cuidado que a gente tem que ter. A terceira dica que eu quero dar é sobre a data da notícia. Porque notícia, como vocês sabem, tem prazo de validade. Às vezes o fato até realmente ocorreu, mas não quando a notícia está falando que ocorreu, entendeu? Então, às vezes as pessoas postam notícias antigas como se fossem notícias recentes, tá certo? E às vezes está se referindo a outro fato totalmente diferente. Então, a gente precisa prestar atenção sobre a data em que essa notícia foi veiculada. A quarta dica que quero dar para vocês é sobre verificar se essa notícia que você leu está em outras fontes de informação. Por que isso? Hoje em dia, com a internet, com a globalização, é muito difícil que uma única fonte, um único veículo saiba sobre a notícia, tá? Existem furos jornalísticos, é claro. Às vezes uma pessoa foi o primeiro a veicular, mas logo em seguida
as outras fontes vão publicar alguma coisa sobre o assunto. Então, se você der uma rápida pesquisa no Google e não achar nada mais sobre aquele assunto que você leu, muito possivelmente é fake. Então, tenha esse cuidado também. A quinta dica que quero dar para vocês é ler o artigo ou a notícia até o final, não só a manchete ou o título, tá certo? Isso é muito comum que aconteça com a gente hoje em dia. Na pressa, naquela ânsia de buscar notícias, às vezes a gente se prende só ao título e não lê o artigo total. Mas qual o problema disso? O problema disso é que os meios de comunicação, eles costumam fazer títulos, manchetes chamativas, porque eles querem prender a nossa atenção. Mas muitas vezes, quando você vai ler o artigo todo, eles expressam uma opinião totalmente diferente do que parecia à primeira vista. Às vezes ele inclusive se contradiz, tá certo? Então, antes de emitir uma opinião, antes de compartilhar, leia o artigo inteiro para saber realmente do que a notícia está tratando. A sexta dica que quero dar é que vocês desconfiem de qualquer notícia que tenha um posicionamento muito radical. Isso porque as notícias verdadeiras, elas normalmente mostram mais de um ponto de vista, tá certo? Se você ler uma notícia em que só mostra um lado da questão e tem um posicionamento extremamente radical, muito possivelmente essa notícia é falsa. A sétima dica que quero passar é, na dúvida, não compartilhe. Todos nós temos parentes, temos amigos que às vezes não têm tanta intimidade com a internet e não vão saber fazer essa pesquisa que eu tô dando as dicas para vocês. Então, a gente tem que ter responsabilidade pelas informações que a gente passa. Até porque muitas fake news já causaram muito prejuízo para indivíduos e também para a sociedade como um todo. Veja o caso das vacinas. Muitas pessoas acreditaram em fake news, não levaram seus filhos para vacinar. E está aí a volta de diversas doenças que já estavam erradicadas do nosso país. Então, tenham consciência. Se vocês não têm certeza, não compartilhe. A oitava e última dica é: compartilhou e era fake? Avise as pessoas. Nós todos, eu, você, nossos parentes, ninguém está livre de cair numa fake news. Se nunca compartilhamos, pode acontecer um dia que a gente compartilhe. Não há vergonha nenhuma nisso, isso acontece. Mas é importante que a gente avise as pessoas para quem a gente compartilhou que era mentira. Assim a gente evita que essa notícia falsa continue a se propagar, tá certo? E aí, da próxima vez, a gente presta mais atenção para não fazer isso novamente, ok? Bom, eram essas dicas que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês estejam se cuidando bastante e fiquem em casa, tá certo? Se gostaram, compartilhem esse vídeo. Podem responder aqui, fazer perguntas, dar dicas e até sugestões para os próximos vídeos. Estou com saudade de todos e até a próxima.